Ni hao, pessoas que são uma ameaça à existência dos Estados Unidos, tudo bem com vocês? Foi isso que o Trump acusou a China, né? Porque o Trump ele precisa arrumar uma guerra de qualquer forma, e agora é a vez da China. Enquanto isso, tivemos também notícias importantes, cara, da China e dos Estados Unidos realizando o primeiro encontro, ou o primeiro telefonema, desde o encontro na Suíça. Como eu venho trazendo para vocês, Estados Unidos e China estão em meio a uma enorme guerra comercial, em que as tarifas chegaram a 245% do lado dos Estados Unidos e a 125% do lado dos chineses. Eles anunciaram uma trégua, não o fim da guerra comercial, 90 dias de negociação para evitar que as tarifas voltem a praticamente impedir o comércio entre os dois países. Como resultado da ligação entre o Christopher Landau, que é o vice-secretário dos Estados Unidos, e o vice-ministro executivo das Relações Exteriores da China, eles colocaram um comunicado conjunto destacando a importância do relacionamento bilateral para os povos de ambos os países e do mundo, alegando que eles discutiram uma ampla gama de questões de interesse mútuo e concordaram sobre a importância de manter as linhas de comunicação abertas. Isso aí parece muito um texto que a China escreveria, né? Não os Estados Unidos, ainda mais hoje. Ou seja, vamos ser sinceros, é assim, é o tipo de comentário, né? Poxa, a gente foi lá, discutiu, tá, não houve muitos avanços, tá? Sendo sincero, mas a gente discutiu e a gente vai manter futuras negociações. Professor, isso é ótimo. Então isso quer dizer que a gente está se aproximando do fim de uma guerra comercial. Olha, eu diria que muito pelo contrário, hein? Difícil. Tanto por informações que a gente tem de dirigentes importantes da CIA, alegando que o principal objetivo dos Estados Unidos é conter os chineses, como pelas próprias ações do governo Trump. Mas essa contenção da China, isso já acontece há uns 10 anos, né? Do primeiro mandato do Trump, ele fala isso. Isso não acabou, né? Todas as sanções contra empresas de chips, toda a história de impedir que a Holanda e o Japão vendam equipamentos para produção de chip, isso aí é para conter a China. Eles mesmos falam isso. Não é o segundo. Eu não estou dizendo que o professor está errado, tá, gente? Isso não é o segundo mandato do Trump que está nessa história de conter a China. Isso já é um processo que eles estão tentando há muito tempo e vai dar errado, porque não tem. Gente, a China é imparável. Ontem ou sábado, agora não lembro, teve um campeonato de luta entre robôs humanoides em Hangzhou. Vocês têm noção de que nós já estamos. Na China, a gente já está num momento que os robôs já tem competição de luta entre robô humanoide? Vocês conseguem refletir isso? Eu sempre falo assim, o pessoal fala, não, a China já está em 2050. Eu falo, não, nós estamos em 2025. Vocês é que estão, sei lá, em 1980. A China já está no... Sabe quando a gente estava ali nos anos 90, anos 80? Não, porque no futuro vai ter carro voador, vai ter isso, vai ter aquilo. Em 2020 vai ter... na China tem, em 2025. O resto do mundo que não tem. Então, assim, a gente não está no futuro. Vocês é que estão atrasados. Então, essa história de conter a China já é antiga, né? Só que não tem como, cara. Simplesmente não tem como. Por exemplo, a Xiaomi lançou. Olha só, eles começaram com essa história dos chips, né? Que porque a gente não pode deixar a China ter acesso a chips de última geração por conta da inteligência artificial, blá 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 blá. A Huawei lançou um chip em 2023, 2024, e essa semana a Xiaomi lançou um chip. E com certeza tem outras empresas chinesas trabalhando para desenvolver chips. Adiantou? Adiantou nada, cara. A única coisa que essa contenção da China fez foi o governo meter dinheiro infinito nessa indústria para fazer a indústria avançar o mais rápido possível. Existia uma diretiva do governo Biden que tentava proteger a soberania tecnológica, a salvaguarda, principalmente de propriedade intelectual, acerca dos chips ligados à inteligência artificial. Houve uma mudança, com agora o governo Trump anunciando no dia 12 de maio uma nova abordagem para restringir o acesso da China a semicondutores avançados, que são essenciais para o desenvolvimento das inteligências artificiais. A gente sabe, pessoal, que existem empresas chinesas que avançaram muito nos últimos tempos. Sim. Seja o DeepSeek, por exemplo, seja a Alibaba, Xiaomi, inclusive, que anunciaram investimento. Xiaomi, gente. Eu não consigo entender por que no Brasil vocês não conseguem falar Xiaomi. De verdade, não consigo. Gigantescos em inteligência artificial e, convenhamos, o próprio DeepSeek, com um custo operacional muito mais baixo do que as empresas americanas.
E hoje, essa guerra tecnológica envolve os Estados Unidos restringirem as exportações de chips utilizados para inteligência artificial para a China e tentar fazer com que a China não tenha acesso a essas inovações. Vai adiantar nada. Isso, a própria China colocou que pode entrar novamente na OMC, porque alega que, ou seja, na Organização Mundial do Comércio, alegando que isso é um boicote ao desenvolvimento tecnológico chinês não adianta nada. e a própria salvaguarda tecnológica e desenvolvimento mundial. Perdão, já que a China avança nesse sentido de uma maneira muito importante, às vezes até mais rápido que os norte-americanos. O acordo, por exemplo, olha que interessante, né, que a gente teve entre Estados Unidos, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, no caso, por exemplo, parte deles esteve ligado à NVIDIA. A NVIDIA que produz parte desses chips, né, e conseguiu mercado com esses países do Oriente Médio. Um acordo de 2,2 trilhões de dólares. E acredito... Sempre que eles falam esses números com trilhão, assim, é meio estranho, cara, porque trilhão é muito dinheiro, gente. Trilhão é muito, muito dinheiro. Tipo, a NVIDIA deve custar aqui 1 trilhão, sabe? A empresa inteira eu acho que custa menos. Depois do DeepSeek, a empresa custa menos que 1 trilhão. Como é que os caras vão investir 2 trilhões, cara? Quer dizer, eu sei que não é só a NVIDIA, mas assim, cara, é muito dinheiro. Acredito, cara, que grande parte desse acordo também restringia que a China tivesse acesso a essas inovações. Ou seja, existe uma corrida não só comercial, mas uma corrida tecnológica pelo monopólio das inovações. Mas óbvio. E a China hoje, ela avança com coisas assim, galera, que de verdade, eu que não sou técnico, especialista na área, nem consigo explicar direito para vocês, mas são... Aí, ó. China continua seu caminho imparável, está concluindo uma mega fonte de luz ultravioleta para fabricar chips de última geração. Sabe por quê? O que aconteceu? Eu falei ali. Começou essa palhaçada de, olha, a China, vocês não podem vender máquinas de litografia para a China, essas empresas que produzem chip de última geração, como a TSMC de Taiwan, não pode vender para a China. A China falou, beleza, então. A China pegou dinheiro infinito e começou a contratar gente. Eu não tô de sacanagem, tá? $1 milhão por mês de salário para gente top desenvolvedora de chip. $1 milhão por mês. E investir nas universidades. A China chega nas universidades e fala, nós temos que desenvolver isso aqui, ó. E é isso aí. E tome dinheiro, universidade. Eles focam em pesquisa. E pesquisa, e pesquisa, e pesquisa. A gente tem que lembrar que esse processo todo começa ali em 2023, 2022, 2023. Então já são 2, 3 anos. Tá? Não é um negócio que começou semana passada. Então já é um processo, né, que a China está colhendo agora porque eles começaram a plantar lá atrás. E como eu falei, tendo dinheiro infinito, eles estão contratando gente do mundo inteiro, cara. Tá vindo gente aí do mundo inteiro para trabalhar com chip na China. Teve uma galera que saiu de Taiwan para vir para cá, porque os caras estavam ganhando uma pequena fortuna. São inovações assim gigantescas da China e que parece que o Estado chinês está avançando no ritmo muito mais acelerado do que o Estado norte-americano. Então, o principal objetivo dos Estados Unidos é não perder o monopólio de, inclusive, de novas tecnologias como a própria inteligência artificial. Já era. Eu trouxe para vocês ontem, por exemplo, que o Trump até trouxe com um certo espanto, né? Ele falou assim, olha, cansamos, tentei negociar aqui com a União Europeia, não deu certo, a gente vai colocar tarifas de 50% em cima de produtos europeus. Já correu. Não porque eu acho que o Trump está errado nas suas questões, ele até falou, assim, errado na maneira como ele faz, não exatamente no mérito. Ele até falou, né, que a Europa é super protecionista, adota barreiras tarifárias, não tarifárias, tem legislações injustas com produtos americanos, e que tem um déficit comercial Estados Unidos e União Europeia de 250 bilhões por ano. Já correu, né? Já suspenderam esses 50% de taxa aí para até julho. Porque o Trump é só isso aí, cara. Assim, ó, nessas histórias de vou botar tarifa, tira tarifa, eles estão ganhando muito dinheiro com bolsa de valores. Porque ele chega e fala para os conhecidos dele, para a galera ali, para o grupinho dele. Fala, olha, eu vou anunciar que eu vou botar 50% de tarifa. A galera vende um monte de ação. Porque sabe que vai cair. Vende uma caralhada de ação. Bilhões e bilhões e bilhões. Aí as ações caem. 4 dias depois, que foi mais ou menos isso, né? 3, 4 dias depois, o Trump chega, a Casa Branca chega e fala, entramos em negociação com a União Europeia, vamos suspender, por enquanto, as tarifas. Aí o que vai acontecer com as ações hoje? Elas vão subir. Provavelmente, sabe? Provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tava tudo caindo. Tipo, a Apple caiu 4%. Se bem que a Apple caiu 4%, até porque o Trump falou que se a Apple não levar a produção de iPhone para
para os Estados Unidos, ele vai colocar 25% de tarifa na Apple. Então a Apple tá assim desde a semana passada, só caindo, tá vendo? Aí chega essa semana, a galera vendeu as ações, aí chega essa semana ele fala, eu vou anunciar que eu vou suspender as tarifas. A galera começa a comprar. Ele anuncia que vai suspender, as ações sobem. E eles estão manipulando o mercado, cara, na cara dura. Desde o começo dessa guerra da tarifa, eles estão fazendo isso. Só para encher o bolso de dinheiro nas custas do povo. Por que agora, em que a gente está num arrefecimento dessa guerra comercial, nessa paralisação de 90 dias, não parece um pouco precipitado? O The Wall Street Journal colocou que tudo isso faz parte de um não aceite da União Europeia em sancionar os chineses. Como assim, professor? O Reino Unido, por exemplo, ele assinou um acordo recente e os Estados Unidos vão taxar somente em 10% produtos britânicos. Keir Starmer e Trump firmaram um acordo. Com a União Europeia, esse acordo não veio. E segundo o The Wall Street Journal, o Reino Unido ele se comprometeu a também isolar economicamente os chineses. Por exemplo, adotando tarifas contra o aço da China. O Trump fez propostas muito parecidas com a Coreia do Sul e com o Japão, de tarifar alguns produtos essenciais para os chineses. Só que China e Coreia do Sul, aparentemente, aliás, o Japão e Coreia do Sul, aparentemente, não compraram a narrativa do Trump. Mas até os pelegos estão se revoltando, cara. O Japão, que é uma semicolônia dos Estados Unidos, falou, não, negativo, Trump. A gente não vai cair nessa fita aí, não. Porque os caras, em algum momento, o Japão vai pular fora desse barco. Vale lembrar, galera, que eles fizeram uma reunião para discutir respostas conjuntas contra o governo Trump e eles fazem parte de um bloco econômico, o RCEP, que é um bloco econômico relevante aí, tá? Então, até inimigos geopolíticos dos chineses, como a Coreia do Sul e o Japão, talvez não estejam se aproximando tanto assim do governo Trump. E lembrando que eles só são inimigos geopolíticos da China, porque pós-Segunda Guerra Mundial, eles são colonizados pelos Estados Unidos, tanto a Coreia do Sul quanto o Japão, e os Estados Unidos colocam lá governos fascistas. Os caras que, no caso da Coreia do Sul não, né? Mas no caso do Japão, são literalmente os fascistas que mataram mataram chineses na China, são colocados de volta no poder lá no Japão. Na Coreia do Sul, eles colocam um cara maluco lá de direita, que eu esqueci o nome dele, e o cara mete uma ditadura na Coreia do Sul. Parte dessas sanções, ou a volta dessas sanções, segundo o The Wall Street Journal, é a questão de uma recusa da União Europeia em isolar economicamente os chineses. A gente sabe que a União Europeia depende do mercado consumidor dos produtos chineses, é fato, né? E talvez a China hoje esteja se mostrando muito mais receptiva com produtos europeus do que exatamente os americanos. Tanto que o Trump colocou, eu não espero mais um acordo comercial com a Europa. Ou as empresas transferem a sua produção para os Estados Unidos, ou vão pagar as tarifas. Percebe que há um certo tom de irritação? Muito possivelmente, não só porque não houve avanços nas negociações, mas porque a Europa também não estava disposta a isolar os chineses. Você sabe por que, por exemplo, o carro dos Estados Unidos não pode ser vendido na Europa? Porque os carros dos Estados Unidos não atendem à legislação europeia de emissão de CO2. Vocês sabiam disso? Que esse é um ponto do Trump, né? Ele fica reclamando que é porque a Europa não compra nada da gente, a gente produz carro, a Europa não compra. Porque os carros dos Estados Unidos poluem demais. E aí, vamos traçar um paralelo aqui, é a mesma coisa com a legislação de aplicativos aqui na China. Por que o Twitter e o Instagram não funcionam na China? Porque a China tem legislação e essas empresas não querem atender a legislação chinesa. Por que carro da Ford, da Chevrolet, sei lá, dos Estados Unidos, produzido nos Estados Unidos, não é vendido na Europa? Porque eles não querem se adequar à legislação europeia. É igual, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tenho na cabeça. A Rússia é um inimigo militar e eu diria até que geopolítico para a questão do leste europeu. Mas o principal inimigo do governo Trump são os chineses. Mas isso é o principal inimigo dos Estados Unidos já há algum tempo, né? Porque, assim, gente, os Estados Unidos precisam de um inimigo, tá? Eles precisam de um inimigo. Eu falo isso no vídeo lá que eu fiz, que eu lancei essa semana, desmentindo o professor Rock. Eles precisam do inimigo. Os Estados Unidos são 1984. Sabe o livro, o filme? Então, eles são o 1984. Eles têm que estar em guerra o tempo todo. Não importa com quem. Porque eles têm um complexo industrial armamentista, que é um conjunto de empresas que gera muito emprego e gera muito dinheiro. Além disso, depois eles têm empresas que reconstroem o país, que eles invadem.
empresas que prestam segurança privada para o país que eles invadem, tem tudo que eles roubam do país que eles invadem. Então, assim, sabe? Quando eles invadiram o Iraque, os caras já tinham reunião. Antes de invadir o Iraque, reunião dividindo qual empresa ia tomar controle de qual parte do Iraque, cara. Então, assim, eles precisam de guerra. Sempre precisam de guerra. Sempre. Para continuar movimentando. Eles precisam do inimigo. E a China não tem isso, né? A China não tem isso. Olha, nossa, esses caras são os nossos inimigos. Perguntar pro chinês aqui, o chinês não vai falar, não, esse cara é o nosso inimigo, a gente tem que invadir eles e levar a democracia chinesa. Não tem isso na China, cara. Para finalizar, pessoal, há suspeitas, porque nos últimos dias a gente teve alguns incêndios em carros, residências, ou de familiares, ou de pessoas muito próximas do Partido Trabalhista, ou seja, do partido do Keir Starmer, que o Keir Starmer esteja ali sobre possíveis ataques. Ah, isso aí é outra coisa. Já tá saindo aqui, né? Então, assim, os Estados Unidos estão indo pro buraco, o Trump está acelerando esse processo. Eu estava vendo uns gráficos aqui de investimento em educação. É absurda a quantidade de dinheiro que eles estão tirando da educação nos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos já seja um país altamente educado formalmente, né? Eles não são, né? Tem uma boa parte da população dos Estados Unidos que pensa que achocolatado sai de vaca marrom, sabe? Chocolate com leite, Nescau, sabe? Eles acham que aquilo sai de vaca marrom, todinho. Então, eles já não estavam numa situação muito boa e a tendência é que eles só piorem. E isso reflete, isso eles vão colher isso mais para frente, né? Até porque tem muita gente saindo, muito pesquisador, saindo dos Estados Unidos, indo para a Europa, vindo para a China, indo para outros países pesquisar, porque lá tá perigoso, né, cara? Os Estados Unidos tá perigoso. O cara mostrou aí um youtuber que foi para lá, e aí levaram o cara para um quartinho. Mas qual que é a tua opinião a respeito do presidente Trump? Porque você já fez alguns vídeos criticando o governo, criticando o presidente Trump, defendendo o liberdade para a Palestina, e aí? Os Estados Unidos está assim, cara. Estão prendendo gente que tem green card. Esse é o nível, sabe? Esse é o nível. Então, tá muito perigoso viver lá. Então, eles precisam de guerra, eles precisam estar o tempo todo nesse sentimento. Estamos de guerra com a Lestásia. Não, agora é com a Eurásia. Não, nunca tivemos guerra com a Eurásia, agora é com a Lestásia. Se vocês estudarem o relacionamento deles com o Iraque, ou até com o próprio Osama Bin Laden, é literalmente isso, cara. Literalmente isso. Eles apoiam o Saddam Hussein, dão armamento pro Saddam Hussein, dão treinamento pro Saddam Hussein, e aí, em algum momento, o Saddam Hussein vira inimigo. Eles invadem o Iraque, prendem o Saddam, matam o Saddam. Aí, as empresas de construção reconstroem o Iraque, empresas de segurança dão segurança privada para o Iraque, eles roubam petróleo do Iraque. Osama foi a mesma coisa, cara. Esse cara da Síria, em algum momento, vai ser a mesma coisa. O cara era inimigo, era o cabeça da Al-Qaeda, e aí a cabeça dele estava a prêmio, não sei quantos milhões de dólares para a cabeça do cara. Agora ele é presidente da Síria, ele é gente boa pra caramba. Ele já não é mais terrorista, tiraram ele da lista de terroristas para ele poder viajar e visitar os presidentes da Europa e dos Estados Unidos. Em algum momento esse cara vai voltar a ser terrorista. Que é isso que os Estados Unidos fazem, cara. A grande democracia e líder do mundo livre.